Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Você está começando mais um CriaSteps, tá? Nesse quadro a gente sempre dá algumas dicas e orienta uns passos a passo para que você, criador de histórias e personagens, consiga desenvolver melhor suas criações, né? Por assim dizer. Então hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos analisar alguns protagonistas de sucesso. Então assim, antes da gente começar a elencar esses protagonistas, qual que é a ideia? A gente fez alguns vídeos, a gente fez o vídeo sobre construindo um bom protagonista, né? A gente fez o vídeo sobre conflitos, tudo isso. E qual que era a ideia? Eu recomendo que você assista os vídeos, porque eles estão bem completinhos, tá? Estão na mesma playlist aí do CriaSteps. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos ser um pouco mais práticos, pegar aqueles pontos que a gente falou lá nos conflitos e lá na criação de protagonistas e mostrar na prática alguns protagonistas que têm essas características, né? Então, só para caso você não tenha visto e não quer pausar agora para ir lá ver os outros vídeos e quer continuar nesse, a gente faz um apanhado, né, sobre esses passos aí. A gente vai intercalando aqui, eu falo alguns, o Marcão vai falando outros, e aí vocês vão ter um entendimento mais simples aí do que se tratam esses pontos. A gente fala os personagens e depois você volta lá nos vídeos para pegar o mais completo, né? Então é o seguinte, todo personagem, quando você vai construir uma história, tem que ter um protagonista, e esse protagonista tem que ter o que a gente chama de revelação, né? Isso. Ele tem que aparecer, se mostrar, primeira introdução dele na obra de uma forma, e essa forma, fica até meio óbvio falar isso, mas tem que ser dito, a forma como você apresenta o seu protagonista não é a forma final. Isso. Né? Por quê? Porque na sua obra ele vai ter que passar por diversas situações para chegar no ponto final. Então você apresenta ele como a pessoa vivendo no mundo comum, né? Como a gente chama até na jornada do herói, o mundo comum. Como é esse cara no mundo onde ele vive? Tá? Geralmente, mesmo que ele tenha valores interessantes e tal, ele é mais um do mesmo. Né? Ele é um cara que não está se destacando ou ele principalmente quer alguma coisa que ele não tem. Né? Isso. E o que o Roger falou tem muito sentido, porque eu vou dar até um exemplo de um filme que eu vi ontem, uma animação que eu vi ontem, é bem reforçado essa transformação, né? Basicamente é como se o teu protagonista começasse com uma máscara, que não é ele, então seria uma caracterização do que ele é, tá? E ele vai sofrer coisas, tá? Até ele se transformar. E no final ele está sem essas máscaras. Ele vai estar se mostrando o que ele verdadeiramente é. Tá? Vai haver uma transformação e aí o personagem vai se revelar no final. Então o filme nada mais é uma história, um conto, seja lá o que for, de o teu personagem caracterizado até ele se revelar no final. E como é que ele vai se revelar? Sofrendo conflitos que vão mostrando ele a ser o que ele é. Com pressões, né? Então um exemplo que eu vi ontem, que é aquele, um conto de Natal, mas é aquela animação com o Jim Carrey, que é uma animação do Scrooge, Os Fantasmas de Scrooge. Eu nunca tinha visto essa animação, nem sei porquê, mas ela é muito forte na questão da caracterização e revelação. De um personagem que na cidade não se dá bem com ninguém, um personagem mesquinho, rabugento e absolutamente materialista, que não dá dinheiro para ninguém, inclusive no começo ele tira as moedas, porque naquele tempo tinha o costume de colocar moedas em quem morria, e o sócio dele da loja, se não me engano, morreu, ele teve que pagar o certificado de óbito, e ele tirou as moedas do parceiro dele para dar pro cara. Então mostra que o personagem é muito mesquinho. Essas cenas são para mostrar que o personagem é muito mesquinho e materialista. Até que acaba o primeiro ato, que é a caracterização do protagonista, você mostra para o público quem ele é, como é a vida dele, mostra as situações que ele é mesquinho, é materialista. Isso até basicamente uns 20, 30 minutos, mais ou menos. A gente vai ter um vídeo explanando mais sobre esse tempo dos pontos de virada. E aí você vai ter um incidente excitante
que vai mudar alguma coisa muito forte no teu protagonista. O que é nos Fantasmas de Scrooge? Ele tem acesso ao quê? Um fantasma do parceiro dele, 7 anos depois da morte, que ele tirou as moedas. Então ele tem um karma, digamos assim. E aí ele vai começar a ter viagens astrais no mundo dos mortos, que vão fazer ele rever a vida dele, como ele está fazendo na vida dele, o que está se tornando a vida dele, ele já é bem velho, e que ele está próximo à morte, que ele tem que mudar a vida dele. Então vão acontecer coisas que ele vai revisitar a vida dele até ele se transformar no final, de sair dessa mesquinharia que ele perdeu até uma grande paixão na vida dele, para ele se tornar totalmente solidário. Tá? Para quem vê o vídeo dos arquétipos, é uma transformação de arquétipo. Tá? Você começar a se tornar um cara prestativo no fim do filme. Basicamente é isso. Tá? Então, no fim do filme, ele ajuda o funcionário dele, ajuda as pessoas pobres, ele se transforma totalmente de um cara mesquinho a um cara prestativo. Nada mais é do que um protagonista, é isso. Você tem um protagonista, você tem que mostrar ele caracterizado, começo do filme, e ele revelado no final. E aí vai acontecer coisas que são os pontos de virada, as cenas pós-cena, que vão fazer o seu protagonista ser pressionado para atingir o que ele quer, para que ele se transforme. Tá? Então aí, o Marcão já deu então, que ele tem que ter uma revelação, ou seja, ele é apresentado no contexto da vida dele. No final ele vai ter uma transformação, ele vai do ponto A para o B, Exatamente. Geralmente opostos, né? As histórias trabalham com pontos opostos. Só um adendo, para quem viu qualquer filme de super-herói, é um exemplo muito básico disso. De um bilionário excêntrico como Batman, ou um adolescente como Peter Parker, que está vivendo a vida comum deles até que algo acontece, geralmente eles perdem alguém, e eles vão se revelar um cara que tem uma fantasia colorida, que pula de prédio, ou salta com teias, ou tem morcegos. Esse é um filme de herói. Isso. Começa o mundo como um personagem, e ele termina com ele revelado. Ele tem o herói dentro de si. Então, e aí, o que eu acho bacana a gente citar talvez, se o seu personagem também precisa de ter um desejo. No caso dos fantasmas de Scrooge, o desejo dele não tinha nada a ver com a transformação final. Ele queria continuar com a vida dele, pra casa e tal. Mais dinheiro. Só que qual que era o desejo inconsciente, né? Algo que ele tinha lá dentro? Talvez era essa transformação, algo que, e se eu fosse amigo das pessoas e tal? Exatamente. Né? E aí, como todo personagem, então já foi revelação, transformação, desejo. E aí sobram algumas coisinhas que são bem simples. A primeira é, esse personagem, seu protagonista, precisa demonstrar que ele é capaz de se transformar. Se eu não me engano, nos Fantasmas, que faz muito tempo que eu vi esse filme, tem essa questão do amor da vida dele, que mostra que ele já foi capaz uma vez de amar e tal. Então ele te dá uma amostra de que ele é possível que esse cara se transforme, comece a amar as pessoas. Você tem que dar um respaldo para o público de que o personagem é capaz de atingir essa transformação. Isso. No caso dos Fantasmas de Scrooge, você está falando de um cara materialista, solitário, que ele já amou uma vez, já foi apaixonado, já tinha uma mulher na vida dele. Então essa cena que mostra no filme te mostra a capacidade convincente de que ele possa virar esse cara. Porque se não tivesse essa cena, se não tivesse essa mulher nessa vida, não necessariamente poderia ser uma mulher, poderia ser sobrinhos ou a família dele, que também é mostrada. Mas é uma cena que tem que ser mostrada onde ele vivenciou essa capacidade de se doar. Que aí você dá para o público que ele pode ser aquilo. Porque se não tivesse isso, ia ficar inverossímil. Você fala, ele se transformou, mas do nada, né? Do nada. Quem disse que ele me deu, que ele exatamente. Né? Se você pegar outro desenho clássico, o Shrek quer livrar o seu pântano das criaturas, da bicharada que está lá. Ele quer ficar sozinho, ao mesmo tempo que o desejo inconsciente, a gente já vai falar disso, ele quer ter amigos. Mas para que ele, no desejo consciente, que é o que ele sabe que quer, tirar todo mundo da galera do pântano, tire todo mundo do pântano, ele vai ter que passar por uma quest, né, um desafio, com o Lord Farquaad, que é um cara que não quer ir resgatar a princesa. Então o Shrek vai resgatar a princesa do dragão para que ele tire com o contrato todo mundo do pântano. Agora, como que você vai mostrar para o público que o Shrek
é capaz de derrotar um dragão e ganhar do dragão e libertar a princesa. Sim. Na cena clássica de que na luta do Shrek no reino, que o Lord Farquaad manda todos os soldados degladiar com o Shrek, e é uma cena até cômica, que tem uma música lá tal, com a cerveja, você mostra para o público nessa cena que o Shrek está acima dos cavaleiros normais. Que ele é capaz de... Tem alguém que consegue, é esse cara. É esse cara. Esse cara consegue enfrentar um dragão, porque já é mostrado para o público. Agora, se não tivesse essa cena, você não teria como acreditar que o Shrek poderia vencer o dragão. Tá? Então, tem que ter essa cena, essa capacidade convincente do teu protagonista por uma cena, que ele é capaz de atingir o que ele deseja, seja lá o que for. Isso aí. Então, todos os protagonistas, geralmente não, se você quer que a transformação faça sentido no final, precisa dar esses indícios. Sim. E aí, por último, não em questão de construção, mas por último na nossa lista aqui, a gente pode falar dos conflitos. Você vai ter que, para ele alcançar essa transformação, vai precisar desses conflitos, como o Marcão falou no caso do Shrek, o dragão. Isso. Né? Os fantasmas eu não lembro muito bem, mas ele tem alguns traumas que ele vai passando. O conflito maior é que vai tá chegando a morte, né? Tá tem o Deus Thanatos lá que vai pegar ele vai morrer, né? Isso aí. Então ele vai passando por conflitos para que cada vez mais ele seja transformado, né? Para se aproximar da transformação final dele e aí no clímax ele alcance essa transformação dele. Né? Então nós vamos começar a lista falando de personagens que conseguiram isso, eles têm esses requisitos, né? O primeiro foi o que o Marcão trouxe em um dos nossos vídeos aqui, falando sobre, se não me engano, era de protagonistas mesmo, que foi o Christopher Paul Gardner, de A Procura da Felicidade. Show! Esse é um personagem, e é uma história real, né? Claro que existe a parte... tem todo o lado romântico, sim. Mas ele é um personagem que, você analisar o filme, ele tem todos esses pontos, né? Ele tem uma revelação numa vida pobre, ele está sendo despejado e tal. Ao mesmo tempo ele tem o desejo de tirar o filho, a família, da pobreza, tudo. Ele demonstra durante o filme a capacidade de ser um bom vendedor, de lutar pelo sonho dele até o final e tal, né? E aí que entra. Talvez seja o ponto, como a gente falou lá no vídeo sobre conflitos, que talvez seja um ponto mais complicadinho. Todos os conflitos desse filme servem para passar a mensagem do filme. Isso. Né? Qual que é a mensagem do filme da Procura da Felicidade? Que o sonho americano é possível. Exatamente. Se você batalhar, se você acreditar e ir até o final, você vai conseguir. Então todos os conflitos têm a ver com fazer esse cara acreditar até o final que vai dar certo e ele acreditar. É legal falar desse filme porque vamos recapitular nesses pontos muito importantes. Se você pegar o que o Roger falou, o desejo dele é sair da pobreza. Ele investiu nas máquinas lá de consultório médico e não deu certo, não vendeu. Tá? Mas ele te mostra o quê? O desejo consciente do personagem, que é vencer, dar ao filho dele o que comer e tal. Isso. Mas também tem o desejo inconsciente, que é mostrado, porque ele tem que provar para a esposa que ele é capaz de ficar com o filho. É verdade. E a esposa não acredita nele. É verdade. Porque ela está abandonando ele. Está abandonando ele. É verdade. Então tem o desejo inconsciente de provar para a esposa que ele é merecedor, sim. Ele é responsável, ele vai vencer. Então tem o lado físico da parada e tem o lado emocional, que é o intrínseco. Isso aí. Então isso dá uma aprofundada no personagem muito mais, tá? Porque ele está lutando o quê? Com a vida do filho. Tanto que ele chega a dormir no metrô. É meio que assim, aprovação, conflito externo contra a pobreza, contra todas essas adversidades. E o interno é a aprovação de ser um bom pai. De ser um bom pai, dele não ser um fracassado, capaz, né? É isso aí. Entendeu? E aí se você pegar, por exemplo, a capacidade convincente, como é que você dá ao público essa esperança de que esse cara é capaz de conseguir? Cena simples, galera. Por exemplo, tem uma cena clássica que ele precisa provar para eu não sei se o cara... acho que é um executivo master de uma empresa lá que ele quer. E ele pega o táxi com o cara, tem que mentir falando que está indo para o mesmo local. E aí ele fala o perfil dele, o pitch dele, né? De vendas, de currículo para o cara. E o cara está entretido com o cubo mágico. É isso aí. Como é que ele dá a capacidade convincente para o público, para a gente que está vendo o filme, de que ele é inteligente e ele pode fazer
a diferença? Ele resolve o cubo pro cara antes de chegar na casa do cara. Essa cena simplesmente é para mostrar pra gente que o Chris Gardner, né? Chris Gardner, Isso. ele é capaz, ele é inteligente, ele é diferenciado, ele é esforçado resolvendo o cubo. Isso aí. Tá? E depois ele tem que sair do táxi porque ele não tem dinheiro para pagar. Então essa é a dualidade muito boa, né? Isso aí. Ele tem a capacidade intelectual, ele não tem a capacidade financeira. E é isso que ele tem que trabalhar no filme. Isso aí. Tá? Então é um cara, esse filme, recomendo que não viu que veja, porque você, e assim, novamente, na lista a gente vai falar de alguns personagens e os gêneros vão variar, né? Sim. Esse é um esse é um gênero de drama e você vai ver que esses pontos, independente do gênero, eles têm que estar presentes para o seu personagem Com certeza. ser coeso, né? Então a primeira dica foi esse aí, o Christopher Paul Gardner, de A Procura da Felicidade, Pursuit of Happiness, né? Isso. Nos Estados Unidos. O segundo é um filme que a gente costuma falar bastante aqui, porque nós dois somos muito fãs desse filme, Sim. principalmente o primeiro, né? E ele é além de ter revolucionado os efeitos especiais no cinema, ele tem uma história muito interessante, muito boa e impecável nessa questão do protagonista, que é o Matrix. Sim, né? Matrix. Matrix, acho que o legal é a gente não ficar falando todos aqui. A gente cita o filme, fala algumas coisas, mas você vai começando aí no outro lado aí do vídeo a tentar elencar, né? Pô, onde é a revelação desse aqui? Sim. Aonde tá, mas você já consegue entender que o Neo, ele se aproxima mais do que nós falamos sobre o gênero de herói, né? Porque existe a questão visual, existe a questão de poderes e tal, mas ele ainda assim é uma distopia, né? O gênero dele é uma distopia. E qual que é a questão? Você vê no Neo toda essa jornada de um protagonista sendo apresentado como um cara, né, a mais na Matrix, vivendo como um escravo, né, por assim dizer. Ele tem os seus desejos, consciente e inconsciente. Todos os conflitos vão ser de acordo, tanto os internos quanto os externos, em ele se libertar da Matrix, né, conseguir ser livre, se tornar uma pessoa livre. E no final, o ápice. Eu acho que o ápice é a grande diferença quando você fala, por exemplo, de um filme de A Procura da Felicidade. Sim. E um filme como Matrix, que é mais fantástico, por assim dizer. A Procura da Felicidade, o filme tem o seu ápice quando o cara atinge o objetivo de vender e conseguir um emprego. Sim. E você vê que ele alcançou o objetivo dele. No caso do Neo, como é uma história mais fantástica, né? O ápice é muito mais visual, é o cara voltando da morte, né? Lutando contra os agentes. Sim. Então ele fazendo... porque é muito bem explícito a caracterização do Neo, de um cara pacato trabalhando por uma empresa que eu nem sei do que era. Também me lembro. Mas que ele é questionador, ele sabe que tem algo a mais. Ele pensa se ele não está vivendo num sonho. Até ele sofrer transformações, né, pressões pelo antagonismo da história, que é o Sr. Smith, agente Smith, né? E até ele chegar no final que ele tem que renascer, né, dele mesmo. Ele morre e renasce. Até ele se transformar, né? Aí ele se transforma no escolhido, o cara que domina a Matrix, domina a si mesmo. Então o filme nada mais é do que pegar o teu protagonista, caracterizar ele no começo, dando capacidade convincente até ele se revelar. Qual seria a capacidade convincente do Neo? Eu estou tentando pescar. Eu acredito que assim, logo no começo, quando o Neo ele vai para o centro de treinamento, ele chega a ganhar do Morfeu numa luta. Tá. Né? Então você já vê, esse cara dentro da Matrix, ele já conseguiu fazer. Ele é capaz de fazer. Né? Então ele já conseguiu. Aí depois, claro, as cenas de ação do filme vão mostrando. Ele consegue resgatar o Morfeu lá no prédio dos agentes. Lá. Isso. E naquele momento você ainda não sabe se ele é o escolhido ou não, porque ele está em dúvida. Mas você pensa, bom, é possível que ele seja, porque o cara conseguiu resgatar o Morfeu. Né? Então eles vão dando essas capacidades convincentes durante a história para você entender que é possível mesmo que ele seja o escolhido, né? O próximo filme da lista, esse você também curte bastante, eu sei, eu também curto. Esse é obrigatório, mandatório. Esse é muito forte, assim. Filme muito forte. Pra você ver, forte no sentido de você ver a transformação do personagem. Sim, né? Sim, né? Que é o Poderoso Chefão. Então é o seguinte, o protagonista que a gente fala, Michael Corleone, né? Que é o filho caçula dos Corleones, né? Sim. E ali você vai acompanhar toda a transformação de um cara que não se envolvia com a família até se tornar
o chefe da família, né? Exatamente. Como esse cara tem que conflitos, que provações ele tem que passar, né? O que ele quer de verdade e o que ele acredita que quer, ou seja, qual que é o desejo dele, mas qual que é o desejo inconsciente, né? Porque você começa a entender que o desejo dele, logo no começo você vê ele de farda, ele foi lutar na Segunda Guerra, você vê que o desejo dele era ajudar o país, não sei o quê. Inconscientemente... Através da lei, é isso que é interessante. E inconscientemente você vê que o cara estava interessado na família dele. Né? Ele quer cuidar da família. Quando ele vê as coisas indo pro buraco, ele tem que salvar o pai dele. O pai e tal. Então você vê que, novamente, tanto o ponto A, ou seja, a revelação, a apresentação do seu protagonista, quanto o ponto B lá no final, quando você vai transformar ele, em geral são opostos. E a mesma coisa, é legal fazer, não é obrigatório, mas é legal, com o desejo consciente, né? Que eles sejam conflitantes para o seu personagem, com certeza, ter que se provar. Né? E é legal, porque o que o Roger falou, a transformação do Michael, do protagonista, é da lei até a criminalidade total. Ele começa o filme fardado com a namorada, você tem uma presença de um personagem que é correto, até que ele sofra pressões externas do antagonismo da história, que são as 5 famílias, que botam em risco o pai, mas não só o pai, a família inteira dele. Isso. E ele tem que tomar escolhas, ele tem que se moldar, até ele terminar o filme com a cena clássica de todo mundo beijando o anel dele, e ele está consagrado agora, ele é o Dom. Isso. E toda aquela caracterização da lei, do exército, era fachada. Entendeu? Ele sempre foi o Dom. Ele só precisou se mostrar, tirar os véus, as máscaras dele, quando ele sofreu as pressões. O que eu acho legal é que o Poderoso Chefão é uma trilogia. Eu gosto dos 3 filmes, mas eu acredito que o terceiro seja o mais abaixo aí, né? Toda a trilogia. Mas ela mantém todo o arco do Michael Corleone, do primeiro ao último filme, uma coisa que ele não sabe lutar muito bem com esse desejo dele, não inconsciente, com o desejo. Sim. Porque ele tenta tirar a família Corleone da ilegalidade até o terceiro filme. E ele fica prometendo, não, agora nós vamos conseguir ficar dentro dos ramos legais, sair da criminalidade. E nunca sai porque é dele isso, é da família. Ele não consegue. É só você ver cenas simples como a do cubo mágico do Chris Gardner, que deu pra gente a capacidade convincente que ele poderia alcançar um cargo de sucesso, como ele no fim alcançou, que ele é inteligente. Se você pegar o Michael, cenas simples que mostram pra gente que ele é um cara que tem a mentalidade criminosa, já desde antemão, é que quando no hospital ele vai ter que salvar o pai dele, e eu acho que a família Tartaglia, se eu não estou enganado, que quer matar o Don Corleone, ela faz um acordo com o policial que tira todos os capangas. Ele acredita que é a Tartaglia, né? Que faz um acordo com o policial para tirar todos os capangas do hospital. E ele, com um capanga só, fala o seguinte: deixa a bola para cima, põe as mãos no bolso, que aí vai dar a impressão de que você tá com uma arma. E aí passa o carro, que são os caras para ver que se a polícia já tinha tirado, porque eles iam entrar e matar o Don Corleone. O Michael bolou esse planinho. Esse planinho já mostra para quem tá vendo, é muito simples, é muito pequeno, mas mostra pra gente a mentalidade do protagonista, que ele sempre foi um cara que pensou com cabeça de dom. E quando que se consagra que ele mudou o caminho mesmo, quando ele mata no restaurante. E de novo é um plano dele, né? Um plano dele. Que o irmão mais velho tá querendo tirar uma guerra, não sei o que, ele fala, não, vamos fazer isso, isso resolve. E aí quando consagra, ele mata o policial e o Tartaglia, né? Aí ele é o cara Soloso. O cara das drogas, Mas enfim, realmente você vê que esse cara ele tem potencial para se tornar um dom. Sim. Né? E ao mesmo tempo é legal ver como é feito o inverso com o Sonny, que é o irmão mais velho, e o Fredo, que é o irmão do meio. Como eles vão dando capacidades desconvincentes, por assim dizer. Você vê o Sonny com atitudes, você fala, pera, esse cara é muito esquentado para ser um dom. Ele quer porrada o tempo inteiro, ele quer guerra o tempo inteiro. E ao mesmo tempo o Fredo, você vê toda hora alguém falando, não, o Fredo ele é muito bobão. Não sei o quê. Então você fala, esse cara realmente é o que vai sobrar aí, né? Mas então fica aí mais um filme para quem ou ler o livro, né? Para vocês acompanharem aí e verem como um bom protagonista é feito.
Temos também um outro que é o Máximos Décimos Meridios, o Gladiador. Filmaço também, vale a pena ver. Filmaço. Também é a mesma coisa, um cara que é apresentado de um jeito como um general, né? Que era de Marcos Aurélio, se eu não me engano. E quando Cômodos, acho que é Cômodos assume, né? Quando Cômodos assume, ele tem esses ciúmes do general do pai, né? E mata a família e tudo. Pai, E esse cara é Roma, né? Roma. A gente sabe que o negócio não era tranquilo. Traição, eu acho que surgiu em Roma, né? A parada era tensa. E aí esse cara é colocado como gladiador, um escravo ali que vai lutar no Coliseu e tudo. E o objetivo dele no filme é a vingança pela família e tudo. Vale a pena, a gente, de novo, não vai ficar se alongando, falando sobre o filme inteiro aqui, mas vale a pena ver como o filme é bem elaborado para que os conflitos movam a trama, para que o gladiador chegue cada vez mais próximo da transformação, que é um homem em paz, né? Um homem que encontrou sua família nos céus ali e se vingou, né? Outro filme, esse também, trilogia famosíssima de Senhor dos Anéis, é o Frodo. Nós chegamos a falar do Frodo tanto em arquétipos quanto em protagonista também, porque é outro que é muito bem feito. E o Senhor dos Anéis é uma obra que é difícil dar o ritmo, né? É muito extensa. Ela é muito extensa. Então, 12 horas, né? Então, até por isso ela é dividida em trilogias, né? Mas ele é um filme que, claro, é legal ver a trilogia, mas cada filme você já vê que ele também tem os seus pontos de conflito, de capacidade. Basicamente, a gente não vai falar tudo aqui, mas vocês vão perceber essa regrinha. O personagem protagonista começa caracterizado, mas ele vai te dar uma capacidade convincente com uma cena bem pequena ou grande, de que ele vai se transformar. É isso. Eu só vou falar rápido, é só para vocês entenderem. Se o Cômodos não fosse um general, já era, né? Como é que ele ia lutar daquele jeito no Gladiador lá no Coliseu? Só que a primeira cena para apresentar o Cômodos tem a guerra contra os bárbaros, que ele destrói naquela guerra com o cavalo dele. Já mostra para quem tá vendo que o cara é bom de briga. Por isso que ele consegue vencer no Coliseu. O Máximos, né? O Máximos. Não Cômodos, desculpa o nome aí. Mas o Máximos. Ele mostra pra gente. É verdade. Entendeu? Senão não teria. É a prova de que você vê ele no começo, e aí durante os desafios que ele vai ter em arena, você vê que ele lidera os escravos. Sim. Né? Ele fala, vamos fazer aquilo, isso, vamos botar esse plano. Aí você fala, como é que esse cara tá conseguindo fazer isso? Você já mostrou aquilo. Se não tem essa cena inicial, já era. Então, onde esse cara aprendeu? Exatamente, fica inverossímil. E isso é muito importante, essa capacidade convincente. Isso. Às vezes a gente esquece de dar pro protagonista, e aí fica pro público assim, mas como é que isso aí tá muito mentiroso? Tem o termo do Deus Ex Machina, que é o que é exemplificado para isso. São soluções que aparecem que não foram dadas mirabolantes, não deu justificativa. Então o cara aparece com uma baita de uma solução, resolve o problema e fala, mas da onde que ele arranjou essa habilidade, esse recurso, seja lá o que for, né? Então, bom, tem uma porrada aí do filme, tem Star Wars, de novo, você vai ver com o Luke Skywalker toda a jornada dele, desde camponesinho, Tatooine, até se tornar um guerreiro da liberdade, né, com os rebeldes. Blade Runner tem o Rick Deckard. Esse filme ele é muito bom. Na época ele fracassou imensamente em bilheterias, né? Mas depois se tornou um filme cult. Sabe quem aconteceu isso também? Clube da Luta. Clube da Luta, e esse filme também vale a pena. Não consigo entender como é que foi um fracasso. Tem coisa que o negócio que não faz sentido, né, cara? Mas realmente, dependendo como for, é o tempo, né, cara? Pra galera entender a obra. Né? Às vezes demora um pouco mais ou um pouco menos, né? Então tem, de novo, voltando para os heróis, se você não quiser ser tão fantástico, Batman Begins é um excelente filme, né? Também. Essa trilogia do Nolan. Caracterização, revelação, com certeza. Esse primeiro filme para mostrar a apresentação do Bruce Wayne como herói, tudo ele é muito bom. Com certeza, sim. E o último é um filme que eu lembro que também foi o Marcão que citou lá no passado, O Coração Valente, né? Filmaço. Esse também é obra-prima. Transformação, vocês vão perceber essas regras, é muito importante a gente começar, a gente não vai falar todos aqui, que é para que vocês consigam fazer aí, tá? E até para vocês colocarem nos comentários para a gente ver o que vocês estão aprendendo, porque vocês começando a estudar os filmes e não só vê-los, né?
vocês vão ver que vocês vão conseguir replicar para quando vocês estiverem criando o protagonista de vocês, né? Vocês começam a ver os protagonistas, como eles começam o filme, como eles terminam, a ceninha da capacidade convincente que o autor deu para o protagonista, que vai fazer ele mudar, e as forças do antagonismo que vão mudando ele. É isso que vai mudar o jogo da sua obra. Quando você estuda os filmes, você tem, por exemplo, quero criar um filme sobre guerra. Então você vai ver filmes sobre guerra, tenta achar um ponto em comum sobre os protagonistas desses filmes. Que eles têm umas bases, mas mais ou menos similares. Tá? Terror, a mesma coisa, de assassino. E é aí que vocês vão ver como que os autores trabalham isso para você replicar no seu. Tá? Mas essas cenas de profundidade, de capacidade convincente, ela é muito importante. São cenas simples, de um cubo mágico a uma batalha inicial, ao Neo que questionava a Matrix, sabe? Então, pra gente entender, isso é muito importante. Tá? A gente falou do William Wallace aqui, de Coração Valente, mas antes até da gente fazer um fechamento aí, tem um filme que eu recomendo que a galera veja, que é o Sinais. Ele também é muito bom, Mel Gibson. Com o Mel Gibson, para mostrar essa jornada dele, porque eu adoro Sinais, e é um filme que fala sobre fé, só que com a temática alienígena. Foi uma inovação. Uma inovação absurda. E assim, é muito bom, porque assim, eu vou dar spoilers, se você não quer ouvir, nunca viu Sinais, corta agora, daqui um minutinho você volta. Mas assim, eu acho esse filme muito bom para você entender essa questão do protagonista, porque no final do filme o Mel Gibson opera um pequeno milagre ali, né? Com a reza ele consegue trazer o filho de volta e tal. E como é que você acredita que aquilo foi possível? Porque durante todo o filme eles falam, esse cara ele tem que retomar a fé, E no final ele retoma a fé e consegue fazer aquilo. Então é muito poderoso esse filme aí, vale a pena assistir mesmo. Mas acho que deu para fazer uma boa lista, né? Protagonista, assim. Uma boa lista de filmes aí para você estudar esses protagonistas. E claro, não são só filmes para estudar o protagonista, são bons filmes, né? Sim, como estudo de roteiro geral, coadjuvantes, de técnicas e tal. Então, se você curtiu o vídeo aí, achou interessante, que vai agregar se você curtiu algum filme desses também, né? Sim. Você escreva aí pra gente nos comentários, algum protagonista que ficou marcado desses aí pra você. Se achou bacana o conteúdo, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E é isso aí, né? Boa. Até o próximo vídeo. Falou, galera, até a próxima.